Ora boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje vou abordar sobre a intervenção da Ministra do Ambiente e da Energia, Maria Graça de Carvalho, na audição que hoje houve no Parlamento Nacional. Vou abordar aqui mais ou menos qual é que é o projeto do Governo atual para aquilo que é o ambiente e a energia em Portugal. Em relação à descarbonização, vou dar aqui umas notas iniciais. Temos a descarbonização dos transportes, passos e contrapartidas nacionais dos transportes. Metas de longo prazo definidas no documento PNEC 2030, Plano Nacional de Energia e Clima, para o setor dos transportes, aumenta a cota de renováveis no setor dos transportes para 20% até 2030, reduzir emissões de gases com efeito estufa no setor dos transportes em cerca de 40% face a 2005. Só esta nota introdutória, só para deixar aqui o gosto do que é que poderá ser as propostas que o PSD tem-nos a oferecer nos próximos 4 anos. 60 milhões de euros para inundações, no âmbito da Estratégia Nacional de Adaptação às Relações Climáticas 2030, NEAC 2030, o Governo anunciou que outros 60 milhões estão reservados para obras que ajudem a prevenir inundações e cheias, para além de 12,3 milhões para modernização dos sistemas de vigilância alerta. A intervenção concreta diz respeito a cofinanciamento de obras estruturais nas zonas metropolitanas, por exemplo, Lisboa, Algés, Oeiras, e no Algarve, Faro, Albufeira, para prevenção de cheias. A fonte refere que este montante foi inscrito no Programa Operacional Sustentável 2030 ou ajustado na reprogramação para dar início às intervenções. O que ainda não está 100% certo. A data exata de início das obras que este montante de 60 mil cobre, embora estejam associadas a concursos já lançados. O primeiro concurso público foi lançado a 14 de outubro. A distribuição regional específica de cada euro, quando vai para Lisboa ou Algarve ou outros municípios, o cronograma completo de execução quando completam-se as obras, prazos e metas concretas. Se o valor de 60 milhões é o total limite ou apenas uma tranche inicial. O programa do Governo divide-se basicamente em 3 pontos centrais. Isto são pequenas leis um bocado anexas àquilo que é o programa, o corpo central, o tronco central daquilo que é o programa do Governo, e esse programa divide-se em 3 áreas. Quatro áreas, desculpem. Floresta, águas, resíduos e emissões de carbono. Vamos destrichar o que ele diz, preparem-se, que hoje vai ser longo e vai doer. Então, na área da floresta, temos riscos bióticos e abióticos, incêndios rurais, freguesias, severidades e impactos. Portugal continua a ser um dos países mais afetados por incêndios florestais da Europa. A falta de ordenamento do território, o abandonamento rural e a monocultura do eucalipto aumentam a frequência e a severidade dos incêndios. As políticas continuam a atuar apenas no combate e não na prevenção no estrutural. O impacto ambiental e económico é catastrófico, perda de solo fértil, emissões massivas de CO2 e destruição da biodiversidade. Espécies invasoras e degradação da biodiversidade. O aumento das espécies invasoras como acácias e aulantos é sintoma do abandono florestal e da falha de investimento público. Estas espécies competem com a flora autóctone, flora autóctone, alteram ecossistemas e diminuem a resistência natural da floresta. A resposta governamental é tímida e excepcionalmente depende de projetos pontuais cofinanciados por fundos europeus. Isto é um assunto que eu vou abordar um bocadinho mais à frente e vocês já vão perceber. Pragas e florestas florestais, sem gestão ativa e com cortes sucessivos nos serviços públicos florestais. As pragas como os nematodos do pinheiro alastram-se sem controle. A ausência de investimento em investigação e vigilância biológica mostram os interesses do Estado em manter a floresta saudável como património coletivo. Lei do mecenato florestal. Isto é uma das iniciativas que o Governo lançou. Transferir a responsabilidade da reflorestação e investimento no interior para o setor privado. O Estado abdica da gestão direta e passa a tratar a floresta como um ativo financeiro e não como um bem público ecológico. Vantagens aparentes: entrada de capital privado na reflorestação, criação de incentivos fiscais à sustentabilidade. Isto basicamente é uma lei do Governo que permite a empresas privadas fazerem o investimento na reflorestação das florestas, criando parques ecológicos ou criando reservas de exploração ecológica dentro desse sentido legal, dentro dessa área de investimento.
Problemas estruturais. Desinvestimento do Estado. O mecenato florestal serve de alibi para retirar financiamentos públicos e permitir que as empresas ditem prioridades ecológicas. Desigualmente estrutural. Apenas grandes empresas têm capacidade fiscal para beneficiar do regime, perpetuando o poder económico sobre os recursos naturais. Riscos da captura ambiental. As políticas ambientais passam a ser desenhadas em função de interesses privados e não de o equilíbrio ecológico. Propostas de correção, a gestão pública ou comunitária dos projetos, transparência obrigatória e auditoria independente, criação de um fundo público florestal com majorações para pequenos proprietários e zonas no interior, controle público do planejamento de espécies, evitando monoculturas e privatização de áreas florestais. Isto são as minhas propostas em comparação àquilo que foram as propostas dadas pelo Governo, que no meu ponto de vista apenas nada mais nada menos é do que a privatização daquilo que são a floresta e os recursos naturais do nosso país. Mas já vão continuar a perceber esta linha governamental. Acordos de fileira e o mercado voluntário do carbono. Acordos de fileira devem integrar pequenos produtores e cooperativas, mas estão a ser capturados por grandes grupos. Falta uma estratégia de cooperação nacional que equilibre económica, ecológica e a coesão territorial. Isto basicamente os acordos de fileira é baseado também naquela lei anterior em que existem acordos realizados entre o Estado e o público, em que é entregue ao público a manutenção e a gestão daquilo que são as áreas florestais nacionais. O mercado voluntário de carbono, um mecanismo absurdo que serve de máscara verde para grandes emissores, em vez de reduzir emissões, compram créditos de carbono gerados por projetos de florestação, muitas vezes temporários e ineficientes. É uma política que permite fugas fiscais e ecológicas e adia mudanças reais no sistema produtivo. Isto basicamente, o mercado voluntário de carbono e os acordos de fileira é basicamente, especialmente o mercado voluntário de carbono, é uma possível fuga fiscal que as grandes empresas portuguesas têm em fugir àquilo que são as emissões de carbono. Isto funciona da seguinte forma. Eu sou uma empresa e produzo X emissões de carbono. E eu, enquanto empresa, posso reduzir as minhas emissões de carbono, não aplicando filtros ou modernizando a minha indústria ou tentando aplicar o meu dinheiro nesse sentido. Não. Posso fazer outra coisa, que é falar com entidades e dizer, olha, se eu vos pagar 10 mil créditos de carbono, vocês plantam árvores por mim e fazem projetos de preservação natural por mim. Em contrapartida, o proprietário tem a benesse de cumprir as taxas de carbono, ter isenções fiscais e ter apoios do Estado para a modernização das suas estruturas e por aí afora. Enquanto que existe ali uma escapatória fiscal que permite a que o Estado, neste caso a empresa privada, reduza as suas taxas de emissão de carbono, quando teoricamente a única coisa que está a fazer é investir o seu dinheiro em outras entidades que irão fazer o trabalho ou não. Mas pronto. Ordenamento fundiário e latifundiário verde. A proposta de obrigatoriedade da resolução de partilhas e de aquisição de prédios sem dono conhecidas visa libertar o território, mas na prática cria espaço para novos latifundiários de monopólios. A floresta deixa de ser um ecossistema comum e transforma-se em ativo especulativo. O pequeno agricultor e o proprietário rural são empurrados para fora do mapa produtivo. Áreas protegidas e industrialização da natureza. O aumento das áreas protegidas é usado como fachada ambiental sem investimento público real. Essas zonas muitas vezes servem para projetos privados de compensação de carbono ou turismo de luxo. A visão dominante é transformar a floresta num mecanismo produtivo e não num espaço de equilíbrio ecológico. O governo ignora a dimensão simbólica e natural da floresta como território vivo. Estas duas últimas, basicamente, o que querem dizer é que o ordenamento fundiário e latifundiário verde é dentro daquele projeto que se poderão ver dentro do vídeo que eu fiz anterior, eu vou deixar aqui o card de alguns, que fala sobre aquilo que é o emparcelamento da terra. Neste caso, é uma proposta que permite esse emparcelamento também em zonas de floresta e de ecossistema verde e transformar essas zonas de floresta e de ecossistema verde em zonas de expropriação por parte do capital, onde existe um interesse e uma facilitação de grupos económicos de fazer esse emparelhamento daquilo que são as terras e as zonas verdes, propiciando assim a criação de monopólios de investimento naquilo que são as áreas de natureza, transformando também assim as áreas protegidas e a natureza em áreas
industrializadas, em áreas que deixam de fazer parte de um sistema natural de biologia, um ecossistema em que existe o desenrolar natural daquilo que são os meios biológicos da natureza, como o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo das emissões, o ciclo renovativo do carbono. Esses ciclos deixam de ser respeitados e passa a ser implementada aquilo que é a lógica capital sobre uma propriedade que é, teoricamente, património natural português. A seguir, a última medida apresentada pela Ministra do Ambiente e da Energia é a Cinegética 5.0, a digitalização da caça. Sob o rótulo da inovação, a Cinegética 5.5 pretende digitalizar o setor da caça com plataformas e dados promovendo uma pseudo-modernização que ignora o impacto ético e ecológico da caça intensiva, como na notícia da herdade da Torre Bela, a Zambujeira, não sei se se lembram dessa notícia que foi muito propagada pelos mídias, onde foram mortos 540 animais apenas num único dia. O foco está em evidência e monetização, não em concretização ou equilíbrio dos ecossistemas. Isto foi o que eu tirei de um dos programas do governo que trata sobre a floresta. O que eu tirei deste programa é basicamente a privatização da floresta e a entrega da floresta ao setor privado. Mas, no fim, iremos falar melhor também. Irei dar aqui a minha opinião um bocadinho mais sobre este assunto. O próximo ponto é sobre os resíduos. O Plano de Ação para a Economia Circular 2024-2030 continua em fase de definição, sem fatores concretos definidos, uma situação incompreensível face à urgência climática e à importância estratégica deste programa. A ausência de financiamento, claro, promete a transição real para um modelo económico sustentável em Portugal. Falta de investimento em indústrias transformadoras e matéria-prima. O país mantém-se dependente da importação e da linearidade produtiva, produz, consome e descarta. Falta um plano sólido de investimento nas indústrias transformadoras capazes de reaproveitar matérias e criar novos ciclos produtivos. O setor privado continua a operar sem incentivos fiscais ou apoios estruturais para modernizar a tecnologia e integração de processos circulares. O sistema de separação e resíduos estagnados. Apesar dos avanços pontuais, a recolha seletiva e o tratamento de resíduos permanecem ineficientes. A taxa de reciclagem estagnou e a infraestrutura municipal não acompanha o aumento do consumo e do lixo urbano. Falta uma estratégia nacional para reforçar os centros de triagem, digitalizar a rastreabilidade dos resíduos e penalizar o desperdício industrial e comercial. Basicamente, vemos aqui uma falta de interesse por parte do Governo de investir verdadeiramente aquilo que é na economia circular, onde poderá ser investido em setores-chave da economia, por empresas estatais, por entidades estatais, por cooperativas de trabalhadores, naquilo que é verdadeiramente o ciclo da reutilização. Cultura de debate sem ação. O Governo e as instituições multiplicam conferências, fóruns e palestras sobre sustentabilidade, mas estas raramente resultam em medidas concretas, falta de discussão, monitorização e transparência. O discurso da economia circular tornou-se mais político do que operativo. Ausência de envolvimento público e comunitário. Sem políticas de proximidade e educação ambiental real, o cidadão comum permanece afastado de transformação necessária. O plano precisa de incluir incentivos locais, programas escolares e desenvolvimento direto das autárquicas, transformando a economia circular numa prática cotidiana e não num conceito distante. Mais uma vez, não havendo interação com a comunidade, não havendo criação de cooperativas de trabalhadores, não havendo incorporação do Estado numa iniciativa que é, hoje em dia, segundo as condições ambientais que se nos apresentam para hoje e para o nosso futuro, com extrema importância para aquilo que será o futuro das próximas gerações. E, mais uma vez, vemos aqui o Governo a menosprezar essa iniciativa, tal como menospreza a natureza e a entregar àquilo que é o privado uma possível exploração desta área, que já foi comprovada através de inúmeros estudos, através de inúmeros artigos, que consegue fornecer muito mais do que aquilo que estamos a tirar dela hoje em dia e até incentivando-a no ponto de vista económico, já que é uma conversa que os liberais adoram tanto. O terceiro ponto, em relação às águas, temos o grande plano do Governo, a Água que Une, que é o programa que nos foi apresentado pelo Governo hoje. É a Água que Une, é o programa de empoderamento da água em Portugal. O Governo lançou a estratégia Água que Une, um programa de investimento de 5 mil milhões de euros até 2030. Este plano abrange todo o setor da água, desde as massas subterrâneas até às infraestruturas urbanas e rurais. A promessa é modernizar o sistema, reforçar a resiliência hídrica e garantir abastecimento sustentável, mas entre o anúncio e a execução há um abismo. Muitos dos projetos ainda estão apenas em fase de planeamento.
O ponto de partida, um país que desperdiça água. Em Portugal, apenas 1,2% das águas residuais são utilizadas. Num contexto de seca cada vez mais prolongada, esta percentagem é praticamente simbólica. Enquanto outros países europeus já ultrapassaram os 10% ou estão a 20%, continuamos a tratar milhões de litros de água que acabam por ser descartados no mar ou em rios, uma vez em vez de reaproveitados para agricultura, indústria ou limpeza urbana. Basicamente, as águas residuais, já existe um mecanismo iniciado pelo governo do PS, se não tenho erro, que existe um investimento que é basicamente uma água que já foi tratada. As águas residuais normais são as águas residuais que passam pelos nossos canos, mas este reaproveitamento de 1% dessas águas é referente àquelas águas que já foram tratadas, mas ainda não estão próprias para consumo, mas que são ótimas para regadios devido à sua elevada microbiota e à sua elevada concentração de nutrientes para a desenvoltura daquilo que é a agricultura. Para a indústria, através de arrefecimento de canalizações, arrefecimento de máquinas, arrefecimento de mecanismos dentro dessa área, não para consumo, mas para fins industriais, e depois na limpeza urbana, naquilo que é a limpeza das ruas e por aí fora, porque é uma água que também já não cheira, é uma água que já não tem cheiro, é uma água que já foi tratada, mas só que ainda contém microbiota e pequenos micro-organismos que, quando ingeridos pelo ser humano, são prejudiciais para a saúde e podem causar doenças. Monitorização subterrânea. Piosómetros no Algarve. Já começou a implementação da monitorização automática das águas subterrâneas, especialmente no Algarve, com a instalação de piezómetros. Sensores que medem o nível das águas nos aquíferos. É um passo importante, sobretudo numa região ameaçada pela intrusão salina e pela seca extrema. Contudo, ainda falta uma rede nacional robusta e transparente, com dados abertos à população. Enquadramento geral. No Decreto-Lei número 69 de 2023, define as obrigações de monitorização de água, tanto superficiais como subterrâneas, sobretudo para garantir a qualidade da água do consumo humano. Na prática, este diploma tenta uniformizar as regras, mas a fiscalização e a aplicação ainda são muito desiguais entre regiões. Biometano e o dilema do carbono. Agora aqui é que o tema vai começar a aquecer, pelo menos para mim. Já vou deixar também aqui um card, depois o meu futuro editor tratará disso, mas vou deixar aqui um card sobre um vídeo que já fiz sobre aquilo que é a minha opinião sobre o hidrogênio e o investimento do biometano em Portugal. Biometano e o dilema do carbono. O Governo também reforça o apoio ao biometano, apresentado como energia verde, mas há contradições. O biometano produz CO2 tanto no processo de geração como no processo de queima. É uma energia de transição, sim, mas não neutra em carbono e não substitui investimento em energias realmente limpas. Hidrogênio, recuo silencioso. O plano inicial de criar redes dedicadas ao hidrogênio está a ser abandonado. Agora o hidrogênio será transportado por via terrestre, utilizando caminhões, em vez de gasodutos próprios. Isto representa um desinvestimento nas infraestruturas verdes e um retrocesso face às metas de descarbonização. Basicamente, como naquele vídeo que vocês poderão ver aqui, eu explicarei um bocadinho melhor, mas basicamente o que está aqui a ser dito é que os investimentos que foram feitos na produção para indústria, investimento, transporte e armazenamento de hidrogênio vão ser agora transportados para aquilo que é o biometano. E o biometano tem uma contrapartida muito grave, que é o biometano, para além de produzir CO2 quando é feito, também produz CO2 quando é consumido. Por isso temos aqui, embora que as taxas de emissões sejam reduzidas, mas mesmo assim ainda produz, em comparação ao hidrogênio, que quando é produzido não gasta CO2, quando é utilizado com energias limpas, e quando é consumido não gasta CO2, porque a queima do hidrogênio é a transformação do hidrogênio em água. Mas isso explicarei melhor naquele vídeo que deixarei aqui no card. Reutilização de águas nas ETAR. O Grupo Águas de Portugal tem vários projetos de produção de águas para reutilização, APRs, 60 milhões de euros de orçamento próprio até 2040, 33 milhões no Algarve, através do PRR, e 15 milhões adicionais de investimento próprio. Estes valores mostram uma mudança de mentalidade, mas o ritmo é lento e a meta de 1,2% de reutilização mostra que ainda estamos muito aquém do necessário. Redução de perdas de água. O Programa de Ação de Redução de Perdas prevê 1,47 mil milhões de euros de investimento, no Norte 444 milhões, Volga, Mondego e Lisboa 267 milhões, Tejo e Ribeira do Oeste 479 milhões, Alentejo 156 milhões e Algarve 126 milhões. Perdemos em média 30% de água tratada antes de chegar às torneiras. Corrigir isto é tão urgente quanto produzir nova água. Aposta na dessanilização. Desculpa. Na zona industrial e logística de Sines, o Governo quer que os operadores passem a gerir de forma integrada águas superficiais utilizadas
reutilizadas e água do mar. Isto implica um investimento pesado em dessalinização, especialmente no Algarve, um processo caro e energético que só faz sentido se for alimentado por energia 100% verde. Basicamente o que o Governo nos está aqui a dizer é que vamos investir dinheiro no processo de dessalinização da água salgada para produzir água doce, enquanto que existem mecanismos menos dispendiosos e mais comprovados de reaproveitar água e não perder água ao longo do caminho, que nos poderão fornecer melhores caudais e melhor qualidade de água para zonas industriais. Mas o Governo prefere desperdiçar esse investimento em máquinas extremamente caras e que no fim de contas produzem um caudal extremamente reduzido. Não sei, é uma jogada política que eu não percebi e, num ponto de vista muito grande nexo, é um desperdício total de investimentos por parte do Governo numa área que não tem qualquer tipo de investimento e não tem qualquer tipo de futuro. É isto. ProRios 2030, restauro ecológico. O Plano Natural de Restauro da Natureza inclui ProRios 2030, que agrega ações de conservação e restauro de rios e ribeiras. Está a ser desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente e promete recuperar centenas de quilómetros de ecossistema fluviais. Mas há um ponto sensível. A microbiodiversidade dos rios é extremamente frágil. Se as obras forem mal planeadas, podem destruir habitats em vez de os restaurar. Isto basicamente é uma proposta pelo Governo de limpar rios e desimpedir pequenos riachos e rios ao longo do nosso país. Isto também devido às rápidas chuvas que poderão vir a acontecer daqui para a frente, devido à não possibilidade de absorção total da água e esse escoamento de água para essas ribeiras. E basicamente o que o Governo está aqui a dizer é que vai ser feita uma limpeza dessas ribeiras, à qual eu faço aqui uma pequena questão, que é, mas a ribeira sempre existiu, a ribeira sempre esteve lá, a ribeira sempre transportou a água. Nós vamos lá e vamos mexer na microbiota e na biodiversidade daquela zona. Sendo que o foco que eu vi no Governo, e aquilo que o Governo transmitiu, é que o foco não é provavelmente na preservação do meio, não é uma necessidade ecológica portuguesa em que a biologia dos rios está a ser destruída. Não, isto é um investimento por parte do Governo para contradizer uma medida climática que tem estas consequências de rápida acumulação de água e rápido escoamento de água para esses rios. E vai ser feito aqui um investimento no sentido de reduzir possíveis impactos ambientais devido à falta de investimento energéticos do investimento de governos passados de governos passados, e vai ser menosprezado aquilo que é a biologia e aquilo que é a vivência das pessoas. Neste caso das pessoas e dos animais que vivem e subsistem daqueles rios e riachos. Por isso, eu vejo aqui uma proposta que ainda não está finalizada. A Agência Portuguesa do Ambiente ainda está a formalizar essa proposta, mas é uma proposta que precisa de ser tida com atenção, pois esta mexida em rios e riachos pode não só ser benéfico para a humanidade, no sentido em que vamos agora aqui facilitar aquilo que é o escoamento de águas que não podem ser absorvidas pelos terrenos, devido à falta de investimento agrícolas e estruturais do Governo, mas isso é outra conversa. E vamos tentar facilitar aqui esta coisa, que é para ver se não há aqui azares, embora que esses azares possam ser remediados de outras formas, com antecipação e com estruturas mais bem pensadas, como por exemplo o isolamento de águas de rios, criação de diques anexos e esse tipo de situações, de diques de acumulação, de vias anexas de reservatórios. Mas essas ideias não são propostas pelo Governo, nem sequer são faladas pelo Governo, mas vamos mexer nos rios e destruir aquilo que é a biologia local. Mas pronto, é só isto. Digitalização em inteligência artificial. O Programa de Ação para a Digitalização Integral do Ciclo da Água aposta em sensores IA e gestão preditiva. A ideia é usar a inteligência artificial para detectar fugas, prever secas e otimizar redes. Se funcionar, pode transformar o sistema hídrico português numa infraestrutura inteligente, mas, como sempre, o sucessor depende de execução e transparência. É uma iniciativa que, do meu ponto de vista, é extraordinária para aquilo que poderá ser a monitorização dos lençóis freáticos portugueses, a monitorização dos caudais dos rios, a monitorização das águas consumidas, a implementação de IA em zonas urbanas para monitorizar aquilo que poderá ser a perda de água. Por isso, acho que é uma boa medida, falta só a concretização e a transparência da implementação desse projeto, a qual, no meu ponto de vista, acho que é um projeto que não vai sair do papel devido à falta de investimento infraestrutural de servidores em Portugal. Mas isso já é a minha opinião. Emissões de carbono. Descarbonizar para crescer.
ao analisar o documento Descarbonizar para Crescer, que também é um outro patamar, outro pilar daquilo que é o investimento do ambiente deste governo, diz o seguinte: ao analisar o documento Descarbonizar para Crescer, não vejo interesse da Ministra de fazer investimento para a redução drástica das emissões de carbono, seguindo apenas indicações da União Europeia, não tendo uma visão geral e não tendo autonomia para poder reduzir as emissões de forma consciente e independente. Basicamente, o que eu retirei deste documento, e a única coisa que eu retirei deste documento foi isto, porque de resto não retirei mais nada. Basicamente, o que este documento me diz a mim é que a União Europeia disse que nós precisávamos de reduzir aquilo que são as emissões de carbono e nós vamos reduzi-las. Pronto, é isto. Foi o que eu tirei deste documento. Não houve qualquer tipo de iniciativa própria pelo governo, não houve nada. Foi tipo, olha, a União Europeia disse que temos que reduzir, nós vamos reduzir. Não há qualquer tipo de iniciativa própria pelo próprio governo. O que me assusta bastante, mas também, segundo as perspectivas que já vos mostrei, daquilo que eu tirei, daquilo que foi o programa do governo, não estava à espera de outra coisa. Energia. Apesar do discurso verde, não há estratégia séria de investimento em energia nuclear de quarta geração, já dedicada e aprovada em comunidades científicas há décadas. Portugal mantém-se refém do gás e das interligações externas, resultado de anos de desinvestimento científico e industrial. Hoje a própria Ministra foi questionada sobre este assunto, se o Governo estaria interessado e teria disponível para investimento nuclear, ao qual a Ministra disse que é um dispêndio muito grande e o Governo não tem esse tipo de investimento para dispendiar neste tipo de investimento, por isso a energia nuclear em Portugal está completamente fora de questão. O que, no meu ponto de vista, é ridículo, porque nem sequer foi aberta a possibilidade da discussão, é um investimento a longo prazo. Não foi iniciada uma questão daquilo que poderá ser um investimento a longo prazo nestas áreas, especialmente também na área de investigação, que é uma área que já está mais do que investigada, mas em Portugal ainda não foi investigada, especialmente a nível de implementação, onde é que estão os recursos, como é que esses recursos vão ser adquiridos e por aí afora, mas o Governo não tem abertura para esse tipo de discurso, o que, do meu ponto de vista, é ridículo, devido à enorme quantidade de produção e, no fim de contas, ao não resíduo que é deixado, porque é um resíduo que pode ser contido e pode ser guardado, não é tipo CO2 que é libertado para a atmosfera e nunca mais ninguém o apanha, mas pronto, o Governo não tem iniciativas para tal e não tem qualquer tipo de abertura para a discussão deste assunto. Agora, deixando aqui uma pequena conclusão, à qual vocês não vão fugir porque eu acho que tenho outro tema. Em relação à floresta, o conjunto destas políticas revela uma estratégia de privatização ecológica. O Estado reduz a regulador simbólico, enquanto o capital privado assume o controle da gestão florestal, da compensação de carbono e até da terra. A natureza deixa de ser vista como património nacional e passa a ser tratada como produto financeiro. Objetivo alternativo. Outros objetivos alternativos que poderiam ser tomados pelo Governo, mas não foram: reformação pública e cooperativa, planeamento centralizado e científico do território, criação de emprego verde no interior, controle comunitário dos recursos e dos benefícios ecológicos. A floresta portuguesa não precisa de mecenas, precisa de soberania ambiental. Basicamente foi aquilo que eu vos disse anteriormente. O Governo quer privatizar aquilo que é a floresta portuguesa, entregando essa floresta portuguesa aos privados, à qual nós já sabemos qual é que é o tipo de exploração que fazem: exploração para o capital, exploração em favor do capital, menosprezando aquilo que é a biologia e aquilo que é a fauna e a flora portuguesa. E vamos lá ver também se não é entregue aos privados aquilo que é a regulação das linhas de fogo e da regulação da própria floresta portuguesa, no sentido da criação de linhas de fogo e por aí fora. Mas eu acho que, segundo este programa, acho que está mais do que explícito que tal é o que vai acontecer. Resíduos. Em 2024 e 2030, Portugal corre o risco de continuar a tratar a economia circular como um tema de conferência e não como um modelo económico. É urgente que este plano deixe de ser uma promessa administrativa e passe a ser uma política industrial e social concreta, com metas mensuráveis, investimento real e compromisso político. Mais do mesmo. Água. Portugal vive uma contradição. Investe milhares de milhões na água do futuro, mas utiliza apenas 1,2% das águas residuais. A seca, o aquecimento global e as gestões ineficientes da água subterrânea mostram que já não há margem para adiar mudanças. A verdadeira sustentabilidade começa não no investimento, mas na coerência das escolhas. E ainda estamos longe de lá chegar.
Emissões de carbono, não existem propostas do Governo, apenas propostas da União Europeia. Foi o que eu retirei do projeto e foi o que eu retirei da conversa com a Ministra. Agora, queria só deixar aqui uma última perna, uma última notícia, que foi falada também durante a Conferência de Ministros, que acho que foi falada por um ministro não me vou lembrar de quem, que disse o seguinte: há 20 anos que não há um investimento para atualizar as espécies em via de extinção em Portugal. Em Portugal, a última grande atualização do Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas foi publicada em 2005, coordenada pelo Instituto de Conservação da Natureza. Desde então, passaram-se 2 décadas sem uma visão completa. Houve apenas projetos pontuais, normalmente financiados por fundos europeus, LIFE, POSERO e PRR, que avaliaram grupos específicos, como algumas aves marítimas, anfíbios ou plantas raras, mas não uma revisão sistemática nacional. O resultado é que a classificação oficial das espécies ameaçadas, vulneráveis, criticamente em perigo, etc., está desatualizada e incompleta. Espécies que melhoraram ou pioraram o seu estado continuam registadas com dados antigos, o que distorce políticas e prioridades de conservação. Muitos planos de gestão de habitat de Natura 2000 ainda usam dados de há mais de 15 anos, e sem dados atualizados, o financiamento internacional e europeu para a conservação perde força, porque não há diagnóstico viável. O Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, o ICNF, só aqui uma questão em relação ao ICNF, a Ministra hoje disse que não está a ser feito nenhum estudo para a extinção do ICNF. Porque havia uma possível extinção do ICNF e esse estudo não está a ser realizado. É um ponto positivo, mas também é um ponto que eu quero continuar a manter o olho em cima, porque passo lá a saber que não haja interesses económicos que venham a mudar isso. Por exemplo, a privatização da floresta pode não dar jeito de ter ali uma entidade nacional a dizer que cuidado, olha que os animais são para proteger. Não sei, estou a dizer. O Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, o ICNF, promete uma nova edição do Livro Vermelho em várias condições, em 2016, 2020 e 2023, mas o processo tem ficado parado por falta de financiamento estável, pessoal, técnico e coordenação científica. Resumindo, há 20 anos Portugal vive de dados de biodiversidade envelhecidos, o que é o equivalente a tentar gerir um hospital com relatórios médicos de 2005. Isto foi... só para ter uma noção, isto foi o que eu consegui tirar daquilo que foram os documentos dados pela Ministra e também em certas intervenções por parte dos ministros. Basicamente, o discurso habitual foi: o PS está bom, o PSD está bom, o PS está mal, vocês são bons, eu sou mau. Toma aqui uma proposta ou outra que já foi proposta há não sei quantos anos por cientistas, mas nunca houve qualquer tipo de interesse político, e também já foram propostas por partidos de esquerda, como o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, mas que só hoje em dia os grandes partidos começam a falar desse assunto, porque também existe empenho económico. Os grandes grupos económicos mundiais já têm interesse em investir, porque já vem uma forma de conseguir subtrair lucro desse investimento. Não é porque o mundo vai acabar, é simplesmente porque existe uma possibilidade de retirar dinheiro a partir daí, retirar dinheiro ao bolso dos contribuintes, ao bolso dos Estados, ao bolso das pessoas que não ganham quase nada e que subsistem no mundo. Mas pronto, basicamente foi essa a mensagem que me passou aquilo que é o investimento do Estado este ano. É que é um investimento por parte dos grandes capitais naquilo que é uma reforma natural, uma reforma ecológica do mundo, sendo que essa reforma ecológica não é nada mais nada menos do que movimentos de liberalistas de reinvestimento em si próprio, para depois conseguir proporcionar aos grandes grupos económicos formas alternativas de subtrair rendimento daquilo que é o dinheiro geral. Por isso, foi muito isto. Eu vejo estas medidas como deploráveis por parte de um governo que vai enfrentar neste inverno, porque já vamos ver, porque agora vamos começar a ver, porque elas já estavam a ser vistas noutros países, mas não aqui, e agora vão começar a ser vistas aqui. Por isso eu vejo estas medidas de um governo que vai ver e vê e sempre soube daquilo que é as alterações climáticas, e vejo qualquer tipo de investimento por parte do Estado e interesse por parte do Estado em tentar salvar aquilo que é o ecossistema e aquilo que é a vida na Terra. Porque não é só porque perdemos 10% das espécies que a vida vai ficar bem. Porque, tal como também já expliquei no outro vídeo que posso deixar ficar aqui, em que nós não percebemos muito bem como é que a fauna e a flora funcionam, qual é que é, neste caso, a ligação entre todas as espécies. Claro que existe toda a parte biológica de percebermos como é que as coisas funcionam, mas não a ligação
a ligação que existe entre os diferentes seres vivos. O que é que acontece se este sapo que mora nesta ribeira desaparecer? Como é que este ecossistema vai ser influenciado pelo desaparecimento deste sapo aqui? Este sapo come as moscas e as moscas têm o trabalho de fazer têm o trabalho de limpar aquilo que é os animais mortos da floresta, têm mais trabalho do que esse, mas pronto. O que é que o desaparecimento desse sapo vai fazer para a população de moscas e para a população geral deste ecossistema? São questões que a biologia não sabe porque não existem estudos suficientes para ser investigado todos os animais que existem no planeta e todas as ligações que existem entre os diferentes animais. Por isso, é isto. Eu não vejo qualquer tipo de empenho no governo em tentar colmatar essas dúvidas que existem nas comunidades científicas e muito menos existe o interesse no governo de verdadeiramente haver apostas naquilo que é as alterações climáticas, no sentido de uma necessidade urgente de hoje em dia, mas mais uma visão de como é que o mundo económico, como é que o projeto económico das grandes capitais está a ser moldado e como é que nós conseguimos entrar dentro desse carrinho e começar a produzir o nosso dinheiro, ou tentar subtrair dinheiro a partir daí, não havendo qualquer tipo de perspectiva futura para o país e muito menos havendo uma perspectiva de futuro para aquilo que são os jovens. Embora que o governo tenha dito que os jovens são o pilar daquilo que é o programa hoje em dia e aquilo que é o programa do PSD, eu acho que este programa da natureza simplesmente está a dizer que, olha, vamos construir diques, arranjem umas boias e salvaguardem-se. É isso que eu consegui subtrair da audição hoje do Ministério. Eu espero estar enganado. Eu espero que estes investimentos sejam feitos e espero porque no fim de contas também há aqui certos projetos de investimento que poderão vir trazer alguma coisa boa, mas não vejo qualquer tipo de futuro de verdadeiramente querer tratar o problema como ele merece ser tratado e vejo mais como é que a economia pode tratar este assunto, como é que os grandes grupos económicos conseguem tirar mais dinheiro daqui. E acho que o governo do PSD é isso que está a dizer. Por isso, é isto, era muito isto. Espero que tenham gostado. Já sabem, é o típico habitual. Se gostaram, deixem o teu gosto. Se tiverem alguma coisa para dizer, alguma opinião sobre o vídeo, vídeos futuros, alguma opinião sobre este vídeo, qualquer ideia que queiram partilhar, está aqui em baixo a caixa de comentários, é só deixar. Já sabem, tudo bom, portem-se mal, tudo bom e até já.